A CNA também trabalha para contribuir com a formação acadêmica dos futuros profissionais do campo. Hoje, no Produtor Quer Saber, a primeira parte da palestra do coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann, para os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. O tema da apresentação foi bem-estar animal, qualidade de vida dos rebanhos e a questão dos resíduos no Brasil. Acompanhe. Essa apresentação ela faz parte de um módulo que a gente teve em fevereiro numa integração entre a CNA e o Instituto Rio Branco na formação dos embaixadores, né? dos diplomatas, na verdade, nossos diplomatas. Então ela foi chamada Diplomatas em Campo, onde a gente fazia uma parte teórica e depois havia uma visita nas propriedades para a gente tentar mostrar para eles a realidade da agropecuária nacional, a minha parte mais a produção animal, mas teve também na produção vegetal, energia, fibra, que é todo o arcabouço onde a CNA atua. E essa parte eu falei sobre bem-estar animal, a qualidade de vida dos rebanhos e a questão dos resíduos no Brasil, porque realmente não é um tema que eles tenham muito contato no cotidiano e ficam bastante sem embasamento nas discussões internacionais ou quando eles vão representar o Brasil em alguma embaixada. Então essa é a formação básica da coordenação de produção animal. Nós somos 4 assessores técnicos, eu sou o coordenador, trabalho em conjunto com o Décio Coutinho, que foi secretário de Defesa Agropecuária no Ministério da Agricultura, ele faz parte da coordenação do Grupo Técnico de Sanidade Animal. A coordenação, assim como a CNA, está à disposição de qualquer consumidor, qualquer profissional, seja ele médico veterinário, agrônomo, zootecnista, para tirar dúvidas em relação à produção e para tentar, principalmente, claro, orientar os produtores na sua produtividade, no controle dos seus custos e na viabilidade financeira da produção. Então, são 6 comissões: aves e suínos, pecuária de leite, aquicultura, pesca, bovinocultura de corte, caprinos e ovinos. Cada das comissões tem um presidente, que é um produtor, né, e que tem destaque no ramo de cada uma dessas atividades, e que, entre aspas, pode orientar melhor os demais em como fazer essa dinâmica, tanto política quanto econômica da propriedade ou do setor que ele atua. E os assessores técnicos, que ficam aqui em Brasília, bem próximo aqui do campo da UNB, perto do CERPRO, aqui no início da L2, que estão também à disposição depois do e-mail no final da apresentação para qualquer dúvida que vocês tenham. Fora essa representatividade nacional, a coordenação de produção animal e a CNA também representa os produtores em alguns fóruns internacionais, né? Um deles relacionado ao nosso tema mais com a parte de resíduos seria a Comissão Pan-Americana de Inocuidade dos Alimentos, onde foi tratada a resistência antimicrobiana e inocuidade. Estivemos presentes com representantes de outras CNAs da América do Sul e representantes de órgãos de saúde e de agricultura. A reunião pan-americana, que é entre os ministérios justamente da saúde e da agricultura, que também abordou a parte da resistência antimicrobiana, a parte de resíduos de alimentos, produtividade, essa inocuidade dos alimentos para o consumidor. E uma das mais árduas tarefas que a gente tem é realmente desmistificar uma série de temas que são imputados à produção agropecuária, e nós somos vidraça internacionalmente. O Brasil é uma das maiores vidraças na produção de alimentos mundial, porque nós temos um preço muito competitivo em relação aos demais países, e com isso vários setores, eu diria claramente para vocês, mentiras são inventadas em relação à nossa produção. Uma delas vocês vão poder ver lá para frente, que espero que todo mundo saia desmistificado. Claro, acho que ninguém mais aqui com a formação que teve acredita, que é o bendito frango com hormônio, né? Que todo mundo fala, a carne que usa também hormônio, a brasileira. Então, esses temas estão no cotidiano de todos os produtores em qualquer representação, seja nacional ou internacional, e em diferentes grupos ideológicos que falam sobre a agropecuária, né, ou sobre a pecuária brasileira. Então, o uso de terras e outros recursos, não vou abordar esses que não estão destacados para vocês, porque teriam horas aqui de dados que a gente levanta, inclusive com Embrapa e etc. Degradação ambiental, intensificação produtiva, a seleção genética para alta produção, dietas com alto conteúdo concentrado, mas a gente vai focar mais nesses quesitos que estão mais relacionados ao título da apresentação, né? Ou seja, procedimentos dolorosos, transporte, abate e uso abusivo de medicamentos.
Então, abordando mais a questão do bem-estar animal, vocês devem ter tido contato durante a graduação e a formação, que vocês ainda estão no processo, e eu também estou no processo de formação ainda. A questão é uma questão com dimensão científica, ética, econômica, cultural e política, né? Então, o bem-estar animal ele envolve muita questão da ideologia de cada um, ou seja, o quanto eu... Primeiro, se eu consumo carne ou proteína de origem animal, né? Se eu sou vegetariano ou não. Se eu sou abolicionista ou não. Se eu posso, o que eu considero aqueles adesivos da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, eu acho, alguma coisa assim, que tem atrás dos carros lá em Curitiba, eu vi alguns, que é uma foto de um porquinho e de um cachorro, né? Se você come um, se você ama um, porque come o outro, né? Já vi isso aí várias vezes. Então, essa parte do bem-estar animal, ela envolve um critério que é importantíssimo para a parte da confederação, que é a viabilidade econômica, das comunidades saudáveis, o alimento que chega à mesa do produtor, do consumidor, o ambiente natural e, claro, a preocupação ética com essa criação dos animais. E isso é uma normativa de uma organização que todos conhecem, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, ela faz essa abordagem, porque como ela preconiza algumas diretrizes mundiais, ela tem que estar preparada para enfrentar, inclusive, as diferenças culturais em relação ao termo bem-estar animal dos países. E nisso, desde a década de 90, um dos modelos mais aceitos em relação ao bem-estar animal é esse proposto de 5 domínios, ou seja, um domínio de nutrição, onde eu tenho que dar comida e alimento saudável para aquele animal e à disposição, não posso fazer ele passar fome. Do ambiente, onde ele pode conviver ou se expressar. A saúde, então, livre de doenças e ferimentos. O comportamento, então, restrições forçadas, criação em gaiola, a gente vai ver essa parte mais para frente de suínos e aves, que é uma demanda agora, né? E o comportamento mental. Eu diria para vocês que nos 4 primeiros, nós temos uma vantagem competitiva mundial quase que inalcançável em relação aos outros países, né? Então, quem acompanha sabe que a produção de bovinos, por exemplo, nos Estados Unidos, é basicamente em confinamento com o uso de hormônios. Hormônios mesmo, não medicamentos não esteroides, como beta-agonistas e etc. É o uso de hormônios para crescimento muscular. E esses animais têm uma série de deficiências, tanto de articulação, de tendões, de casco, e esses animais não conseguem muitas vezes andar, ou muito menos se expressar nas suas condições normais de produção. Nosso bovino é tido mundialmente como um bovino criado a pasto, um dos animais com uma produtividade, claro, inferior a um bovino confinado e criado como hormônio, mas que ele tem um critério de bem-estar animal que deveria ser ainda mais valorizado nas discussões internacionais. Nutrição, não precisa nem falar, a gente desenvolve um dos melhores aviculturas e suinoculturas do mundo, né? A gente tem um frango que sai aí de 100 gramas, um pintinho, para 1,8 kg, 2,1 kg, 2,5 kg em 40 e poucos dias. Isso é alvo também de críticas à genética, etc. Mas você tem áreas que são criadas em animais, ou frangos caipira, e isso, claro, tem uma diferença de preço para o consumidor, e a gente vai ver mais para frente que isso é importantíssimo em cada ponto, ou seja, até que ponto o consumidor está disposto a pagar por uma produção mais orgânica. Se quiser interromper, pode perguntar. Não? Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Saúde também, temos uns sistemas de defesa agropecuária e sanidade animal bastante reconhecidos. E claro, o ambiente, como eu falei, insolação, pasto, tudo que a gente tem de natural é preconizado na produção brasileira. E aí, claro, a gente enfrenta principalmente os estados mentais, que é uma tendência de quem combate a produção de proteína animal ou de que não consome proteína animal, que eu respeito totalmente. Isso a gente deu para aula para os diplomatas, tinha 3 ou 4 pessoas lá que não consumiam proteína animal, mas elas vão ter que tratar desse tema representando o Brasil, ou espero que tratem desse tema, né, representando o país lá fora. E eu respeito totalmente, eu acho que é uma decisão de cada pessoa ser vegetariana ou não, e ela tem direito de ter restaurantes que respeitem isso e ser informada se existe ou não proteína animal. Só que ela não pode querer propagar aquilo como uma ideia de que é uma vida mais saudável, de que é algo que melhora o meio ambiente, de que é algo que não impacta a vida, que a vida dela é melhor que a vida de quem come carne. É esse o tipo de atitude que a gente procura combater. Então, quando você traz sentimentos de solidão, ansiedade, frustração, desesperança, que é o que o ser humano
impacta bastante, e aí a gente tem esse exército de psicólogos, psiquiatras formados, para o animal, aí a discussão envolve uma outra esfera, que é justamente essa parte da humanização dos sentimentos dos animais, né? Então, até que ponto o que eu sinto como ser humano pode ser extrapolado para um cão e gato, que vivem dentro da minha casa, dormem comigo todos os dias, ou para um animal de produção, um bovino, suíno, ou um equino, mesmo que seja um cavalo que eu pratique esportes. E, claro, o que tem conscientizado os produtores em relação à questão do bem-estar animal? Qualquer animal que seja maltratado vai produzir menos, né? Então, não quero nem chamar exemplos de como o foie gras, que era a alimentação forçada de animais para produzir um determinado fígado gorduroso, né? Então, a produção daquilo é proibida no Brasil, não existe esse tipo de produção, todo material era importado, se eu não me engano, acho que foi proibido até, não sei. Mas não é uma cultura brasileira fazer aquilo, foi amplamente combatido no exterior. Então, não é esse tipo de produção que eu estou falando. Eu estou falando da produção dos animais, podem realmente, tem um tempo de vida, tem a sua alimentação comum. Então, todos esses critérios aqui já entraram em discussões pelas federações e sindicatos e nos eventos que a gente acompanha, mostrando para o produtor que se ele não tratar bem os animais dos quais ele investe com nutrição, com sanidade, com o ambiente, ele vai ter problemas. E ele vai perder dinheiro. E esse é o discurso mais racional que eu vejo para a gente utilizar. Por que eu devo tratar os animais? Simplesmente porque se eu tratar eles mal, eu vou ter prejuízo. Então, é diferente o entendimento do animal de produção de um cachorro e gato. Até cachorro e gato, eu acredito, né? Eu tenho em casa. Se você tratar mal e aquele animal sofrer pressão, apanhar todo dia, ficar em estresse, ansiedade, ele começa a ter problemas de pele. Vocês sabem melhor isso do que eu. A residência aqui é multiprofissional? É animais pequenos e grandes? Silvestre, laboratório, tudo. Tá, ótimo. Vocês vão ajudando e complementando aí. Então, veja exemplos, né, de mortes dos animais, ou seja, o peito de frango nessa coloração ninguém vai comprar, então vai ter que ser jogado fora. E esse desperdício, esse prejuízo é que mais impacta o nosso discurso em relação à cadeia. Voltando um pouco, no Brasil, como várias pessoas ainda preconizam que não é desenvolvido, que não é visualizado pelos órgãos públicos, o bem-estar animal é uma política pública com amparo legal desde 1934, onde esse primeiro decreto instituiu as medidas de proteção animal. Ele também é preconizado no RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, desde 52, né, que foi agora publicado recentemente uma nova versão, que continua contemplando medidas onde você tem que fazer a verificação e a auditoria, inclusive oficial de bem-estar animal por parte dos fiscais federais. Instruções normativas do Ministério da Agricultura que fazem com que a gente se adapte ou se iguale, ou mesmo tenha equivalência dos serviços de bem-estar animal com os países mais vigentes, Comunidade da União Europeia e demais mercados que pagam mais pela nossa proteína e que usam desses artifícios muitas vezes para barrar o nosso produto ou para questionar nosso produto. E, inclusive, um grupo de discussão, uma comissão técnica permanente dentro do Ministério da Agricultura que toma essas medidas, regulamenta ou normatiza essas atitudes, que é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal. Então, esse tema faz parte da estrutura do Ministério da Agricultura, faz parte da estrutura da Organização Mundial de Saúde Animal. Os veterinários, zootecnistas, agrônomos e demais profissionais da parte agrícola são responsáveis por ele e podem ser cobrados, claro, veterinários mais ainda, que fazem o juramento em relação aos animais e ao bem-estar deles, inclusive na formação. Quanto à criação e transporte, alguns dos pontos que eu gostaria de destacar para vocês que nos fazem competitivos internacionalmente, ou seja, que são normatizados no Brasil, é proceder ao manejo cuidadoso e responsável, nascimento, criação e transporte com conhecimento básico e comportamento animal, ou seja, essas linhas de raciocínio estão presentes nas normativas que eu citei anteriormente. Então, proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura, assegurar instalações apropriadas de sistema de produção. Então, a gente vai discutir essa parte das gaiolas e das poedeiras que têm os ninhos, mas isso era uma coisa preconizada
Pense nas décadas de 70, 80, 90, quando a gente estava estruturando o sistema hoje conhecido, pelas principais empresas de pesquisa. Então, vamos puxar histórico da Embrapa, ou de academia mesmo. Eles preconizavam a criação das fêmeas dentro de gaiola de gestação e preconizavam as poedeiras dentro de ninhos para pôr os ovos. Essa mudança de conceito, essa mudança de visão vai ser necessária? É necessário. O que a gente vai precisar é um certo tempo e principalmente crédito, linhas de investimento para que a gente possa fazer essa adequação de uma produção do tamanho que é a nossa. Manejar e transportar os animais de forma adequada, sem contusões. Então a gente mostrou o peito do frango lá lesionado. Manter o ambiente de criação em condições higiênicas. E aí, como eu mencionei para vocês, o Brasil é um dos poucos países no mundo que possui clima e espaço. Então, vamos supor, cadeia leiteira, a gente já teve algumas discussões em relação à produtividade, nem se compara, né? Ou seja, da quantidade de litros por vaca produzido na União Europeia e no Brasil, eles são muito mais produtivos. No entanto, as vacas eles ficam 6 a 7 meses fechadas dentro de cocheiras, porque eles não têm pasto, é neve, é frio. Então, eles suplementam aquelas vacas dentro das cocheiras por uma questão climática. Então, isso retira deles a possibilidade de apontar para a gente, às vezes, o dedo e mostrar que a gente não tem critérios de bem-estar animal em relação, a, por exemplo, à bovinocultura de leite. É nesse tipo de discussão que a gente fez essa apresentação para os diplomatas, para eles tentarem levar para a mesa critérios técnicos e de comparação entre os sistemas de produção. Quanto ao abate, também estão preconizados o abate humanitário, há 2 ou 3 normativas, se não me engano, que fazem essa regulamentação para as diferentes cadeias, tanto suínos, aves e bovinos. Então, é a técnica científica que garante o bem-estar nos animais desde a recepção até a operação de sangria em abatedouros. Há normas que regulamentam o tipo do aparelho, a regulação do pivô, ali agora esqueci da pistola de sensibilização. Isso aí tem que estar tudo regulado, porque se isso aí estiver desregulado é o motivo da auditoria, fiscalização e multa. A insensibilização dos animais é uma operação crítica, né? Ou seja, a gente sabe que se a sangria for mal feita, o impacto na carne é direto e isso prejudica muito a venda depois desse produto. A legislação preza e obriga também os animais, então, pela qualidade e por o bem-estar, e os responsáveis técnicos, tanto médicos veterinários ou tecnistas, são regulamentados e fiscalizados e podem ser punidos pelo sistema de conselhos federal e regionais de veterinário. Fora isso, vários grupos de estudo, um deles é esse grupo chamado Ético, que é o grupo de estudo e pesquisa em etologia e ecologia animal da Unesp, que é o professor Paranhos, né? Matheus Paranhos. Isso. Tem várias publicações em relação a isso, manejo de vacinação. A gente sabe, por exemplo, acabou agora em maio a campanha de vacinação da febre aftosa, e um dos maiores motivos de condenação, de perda do produtor, é utilizar agulhas sem a mínima asepsia ou agulhas com a ponta romba que fazem rasgar o couro, entrar bactérias, formar abscesso. Eu acompanhei abates de animais com cruzamentos industriais de raças britânicas com Nelore, por exemplo, carcaças enormes, animais pesados, precoces, que iam ser exportados, cota Hilton, com um abscesso enorme, onde o magarefe do frigorífico não tem dó. Ele chega e arregaça, arranca aquele abscesso e joga fora, com uma porção de carne que ele não tem parâmetro nenhum para tirar, né? Então, esse tipo de manejo, dia a dia, a gente vai ver alguns exemplos para frente, são importantíssimos e é o que a gente procura levar para os produtores. Currais sem pregos ou pontas rombas, né, que façam com que o animal passe e se rasgue e sofra alguma injúria. Na parte de bovinos de leite, a ordenha, então a gente sabe que a mastite, por ela enquadrar naqueles 5 domínios que eu mostrei anteriormente no critério sanitário, então ela é um fator que retira o bem-estar do animal, pela dor que ele sente no úbere, pela diminuição da produção, eu vou ter que jogar, vou ter que isolar aquele animal durante um tempo. Também a vacinação, o conforto térmico das vacas leiteiras. Todo mundo sabe que música é uma coisa usada em leiteria há muito tempo para os animais, né? Então, às vezes, quando toca a música perto do horário da ordenha, ela já vem soltando o leite, ou seja, ela já faz a liberação do leite, inclusive. Esse ambiente calmo para bovino de leite, a gente sabe também que é outro procedimento simples que faz muita diferença. Na criação de bovinos de corte. Então, isso é um outro parâmetro, assim, eu me formei em 2002, e naquela época, na década de 90, para a década passada, a gente ia nas fazendas fazer castração, a maior festa dos peões, né?
Então você derrubava na corda com o cavalo, castrava aqueles animais, fazia aquela bagunça. E sempre foi um trabalho onde peão que lida com gado de corda tem que ser bruto. Tem que dar paulada no bicho, tem que marcar ferro, ele tem que mostrar que ele é forte. E um trabalho desenvolvido, que é esse projeto Pecuária Verde, Produtividade, Legalidade e Bem-Estar na Fazenda, no sul do Pará, em 2014, fez um trabalho, não lembro o período agora, acho que aproximadamente uns 6 meses, um ano, com algumas fazendas, para mostrar para eles que o processo criatório, ou seja, um ambiente benéfico, eticamente defensável, socialmente aceitável e relevante aos objetivos e necessidades, poderia mudar inclusive a vida desses peões com a sua família. Então a gente não tem dados sobre isso. Eu lembro de um estudo em cães que eu acompanhei em Curitiba, onde ficou assim a significância lá, a estatística, deu que as pessoas os bairros onde mais tinham pessoas que batiam nos animais, eram pessoas também que tinham maior tendência de bater nas mulheres, nas crianças e etc. Então isso foi repassado, foram dados feitos com a Secretaria, por exemplo, da Mulher, para monitorar esses bairros. Né? Então, as pessoas que tendem a ser agressivas com animais, e vários outros estudos provaram isso, eu não estou dizendo em bovinos especificamente, mas acho que é um tema interessantíssimo para se estudar, elas tendem a ser mais violentas dentro de casa. Né? Porque uma pessoa que tem a capacidade de bater no animal, na verdade, ela tem a capacidade de bater em qualquer pessoa, num filho, ou às vezes ela confunde até quem tem. Imagina o grau de instrução que a gente tem das pessoas que trabalham com esses animais, principalmente bovino de corte a campo. Né? Então, mostrou que aumentou a eficiência da produção como um todo, melhorou as relações pessoais deles com os próprios colegas dentro da fazenda e melhorou as relações pessoais no ambiente familiar dos trabalhadores. Aqui um exemplo, então, do professor Francisco, numa fazenda que ele cedeu para a gente, eu usei isso aí na apresentação lá. Aqui é no início eu acho que no conhecimento dos animais, ainda à época, né, para ver como os animais eram mansos. Ou seja, não conseguia nem chegar perto muito deles. Deixa eu ver se eu... Enfim, esse primeiro vídeo era só para mostrar como é que os animais eram chucros, né? Ou seja, não tinham o costume de lidar com as pessoas, de entrar num brete, num tronco, ou numa seringa para serem vacinados. E aí depois, um manejo simples, barato, que pode ser empregado. Agora, eu penso assim... O que na década passada ou na que me formei, se a gente chegasse para um peão numa fazenda de corte e falasse para ele lidar com os animais com um bambu com um pedaço de sacola na ponta, né? O que eles iam dar de risada da cara da gente se a gente pudesse fazer isso. Só que isso foi demonstrado que esses animais melhoram o entendimento, ou seja, melhoram a disposição deles, a predisposição deles a entrar com acompanhamento humano para a vacinação e a produtividade, a engorda, também foi provado que melhora o desempenho produtivo desses animais. E aqui eu estou longe de dizer, como usei o exemplo do foie gras lá, que somente produtividade seja um critério de bem-estar animal. Sempre vamos pensar naqueles 5 domínios que a gente teve lá no início, né?